O que vai acontecer de acordo com a profecia do fim dos tempos? Imagine estar diante de um horizonte onde a história humana alcança seu ponto mais dramático, onde o invisível se torna visível e o eterno invade o finito. Este é o convite que as profecias bíblicas do fim dos tempos nos fazem. Enxergar o futuro não apenas como um destino, mas como um chamado à reflexão sobre nossa própria jornada espiritual. Desde o Gênesis ao Apocalipse, a narrativa bíblica traça um plano redentor que culmina no desfecho glorioso da criação. É um tema que atravessa gerações, alimentando esperanças e suscitando debates. Para muitos, a pergunta permanece: o que realmente acontecerá no fim dos tempos? Essa questão carrega implicâncias espirituais profundas e não é apenas um desafio teológico, mas também um convite à preparação espiritual. Nesta jornada, exploraremos 10 momentos-chave que revelam o plano divino para a humanidade, do arrebatamento dos crentes ao estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Cada etapa será enriquecida pelas perspectivas de renomados teólogos brasileiros e internacionais, oferecendo uma visão ampla e contextualizada. Além disso, refletiremos sobre como essas profecias moldam nossa fé e nossa conduta hoje. Agora, respire fundo e prepare-se para mergulhar nesse mistério profético que une passado, presente e futuro. Cada evento é um lembrete de que Deus está no controle e que sua fidelidade é a garantia de nossa esperança eterna. Capítulo 1. O arrebatamento dos crentes. O arrebatamento é descrito em textos fundamentais como 1 Tessalonicenses 4:16-17 e 1 Coríntios 15:51-52, onde o apóstolo Paulo descreve um evento glorioso. O Senhor descerá dos céus com alarido, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nesse momento, os crentes que estão vivos serão transformados e levados para se encontrar com o Senhor nos ares. Este é um dos eventos mais aguardados na escatologia cristã. Significado espiritual e prático. Para John Stott, o arrebatamento simboliza o profundo amor de Deus por seu povo, garantindo que os crentes serão poupados do juízo final que virá sobre a terra. Este evento também é um lembrete de que a vida cristã deve ser vivida com vigilância e santidade, sempre prontos para o encontro com Cristo. Perspectivas teológicas. Existem diferentes interpretações sobre o momento do arrebatamento em relação à tribulação. O pré-tribulacionismo ensina que os crentes serão arrebatados antes do período de 7 anos de sofrimento, enquanto o pós-tribulacionismo argumenta que isso acontecerá após a tribulação. Wayne Grudem destaca que, independentemente da interpretação, o arrebatamento é um evento que deve trazer conforto e esperança para os crentes. Impacto na vida cristã. Para muitos, o arrebatamento não é apenas uma doutrina futura, mas uma verdade que transforma o presente. Elias Soares afirma que a esperança no arrebatamento deve nos motivar a viver em obediência, priorizando o relacionamento com Deus e o cuidado com o próximo. A esperança de ser encontrado fiel no dia do Senhor é um chamado à renovação espiritual constante. Reflexão pessoal. Imagine que o arrebatamento pudesse acontecer a qualquer momento. Como isso impactaria suas escolhas, prioridades e relações? Para Dietrich Bonhoeffer, a esperança no arrebatamento deve nos levar a um compromisso mais profundo com o presente, vivendo como testemunhas fiéis da graça de Deus em um mundo necessitado. O arrebatamento dos crentes é mais do que um evento espetacular no plano escatológico. É uma declaração de que Deus é fiel às suas promessas e um lembrete de que a esperança cristã nunca é em vão. Capítulo 2. A tribulação. A tribulação é descrita nas Escrituras como um período de 7 anos de intensos desafios e sofrimento que precedem o retorno de Cristo. Baseada em Daniel 9:27 e Apocalipse 6:19, essa é uma época em que Deus permitirá que o pecado atinja sua expressão máxima, trazendo juízo sobre a terra e testando a fé dos crentes. A intensidade da tribulação. Durante este período, a humanidade enfrentará calamidades sem precedentes, como fomes, guerras, pestilências e desastres naturais. Apocalipse 6 descreve os 4 cavaleiros que simbolizam esses flagelos: conquista, guerra, fome e morte.
Para Ezequias Soares, esses eventos representam tanto o juízo divino quanto o apelo ao arrependimento, já que Deus continua oferecendo oportunidades de salvação, mesmo em meio ao caos. O papel do Anticristo. A tribulação será marcada pela ascensão do Anticristo, uma figura central que buscará enganar a humanidade e estabelecer um governo global. Luiz Saião descreve o Anticristo como a personificação do engano e da rebelião contra Deus, operando sinais e maravilhas para desviar as pessoas da verdade. Ele fará um pacto de paz com Israel, mas o quebrará na metade dos 7 anos, dando início à grande tribulação. Testemunhas de Deus na tribulação. Apesar do sofrimento, Deus levantará testemunhas fiéis para proclamar o Evangelho. Apocalipse 7 destaca os 144.000 selados, que Franklin Ferreira interpreta como um símbolo da fidelidade de Deus em preservar um remanescente fiel. Além disso, as 2 testemunhas mencionadas em Apocalipse 11 desempenharão um papel crucial ao realizar milagres e pregar a verdade divina, mesmo diante de perseguições. Impacto espiritual. Para os crentes, a tribulação é um lembrete da necessidade de permanecer firmes na fé, independentemente das circunstâncias. René Kivitz sugere que este período também reflete a soberania de Deus, mostrando que, mesmo em tempos de grande escuridão, Ele está no controle e seu plano redentor está em andamento. Lições práticas. A tribulação desafia cada cristão a viver com discernimento espiritual e coragem. Como você reagiria se sua fé fosse testada ao extremo? Este é um momento para refletir sobre o quão profundamente estamos enraizados em nossa confiança em Deus e na verdade das Escrituras. A tribulação não é apenas um evento futuro, mas um chamado atual para que todos estejam espiritualmente preparados. É um lembrete de que Deus é justo e misericordioso, oferecendo redenção mesmo em meio ao juízo. Capítulo 3. O Anticristo. O Anticristo é uma figura central no cenário do fim dos tempos, descrito como o maior enganador e opositor de Deus. Apocalipse 13 apresenta-o como uma besta que surge com grande poder, autorizado a enganar as nações. Mas quem é o Anticristo e o que ele representa? A identidade do Anticristo. O Anticristo não é apenas uma pessoa, mas também um sistema de oposição a Deus. Segundo Ciro Sanches Ibordi, ele encarna a rejeição máxima à soberania divina, simbolizando o desejo humano de se rebelar contra o Criador. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, Paulo o descreve como o homem do pecado, que se exalta acima de tudo o que é chamado de Deus. Seus sinais e poderes. O Anticristo será caracterizado por sua capacidade de realizar sinais e maravilhas. Luiz Saião afirma que esses milagres falsos não têm o objetivo de glorificar a Deus, mas de enganar e subjugar a humanidade. Apocalipse 13, 13 e 14 descreve como ele fará descer fogo do céu, impressionando muitos. A aliança de paz e a traição. No início da tribulação, o Anticristo fará um pacto de paz com Israel, mas romperá esse acordo na metade dos 7 anos. Daniel 9, 27. Esse ato de traição marca o início da grande tribulação, um tempo de perseguição intensa para aqueles que não se submetem a ele. O impacto espiritual para os crentes. Para os cristãos, a figura do Anticristo serve como um alerta sobre os perigos do engano espiritual. Ezequias. Soares enfatiza que a fidelidade a Deus e o conhecimento das Escrituras são essenciais para resistir às seduções desse líder. Durante seu reinado, apenas aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida permanecerão firmes. Apocalipse 13, 8. A derrota final. Embora o Anticristo pareça invencível, sua derrota é certa. Apocalipse 19, 20 descreve como ele será lançado no lago de fogo junto com o falso profeta, encerrando seu reinado de terror. Franklin Ferreira ressalta que essa vitória final é um lembrete da soberania de Deus sobre todo o mal. O Anticristo representa o ápice da rebeldia humana contra Deus, mas também evidencia a fidelidade divina em proteger seu povo e cumprir seu plano redentor. Este é um chamado à vigilância, à fé e à confiança no triunfo final de Cristo. Capítulo 4. Os juízos divinos.
Os juízos divinos descritos em Apocalipse 6 a 16 apresentam uma série de eventos catastróficos que expressam a justiça de Deus sobre o pecado. Esses julgamentos são divididos em 3 séries principais: os selos, as trombetas e as taças. Cada um desses momentos carrega um simbolismo profundo e consequências universais, sendo um chamado ao arrependimento e à submissão à soberania divina. Os selos. A abertura dos 7 selos narrada em Apocalipse 6 marca o início dos julgamentos divinos. Os primeiros 4 selos revelam os cavaleiros do Apocalipse: conquista, guerra, fome e morte. Hernandes Dias Lopes destaca que esses cavaleiros simbolizam os efeitos devastadores do pecado humano. Os selos seguintes mostram o clamor dos mártires por justiça e um grande terremoto que abala a terra, apontando para a gravidade do juízo divino. As trombetas. Em Apocalipse 8 e 9, as 7 trombetas introduzem julgamentos ainda mais intensos. Elas trazem destruição a 1/3 da terra, do mar, das águas e dos corpos celestes. Além disso, pragas sobrenaturais são liberadas, como um exército de gafanhotos simbólicos. Para Anthony Hoekema, as trombetas representam um apelo divino ao arrependimento, mesmo em meio à ira manifesta. As taças. Apocalipse 16 descreve o derramamento das 7 taças da ira de Deus, completando os julgamentos. Essas taças trazem úlceras dolorosas, a transformação dos mares e rios em sangue, e uma escuridão densa que cobre o reino do Anticristo. Franklin Ferreira afirma que as taças demonstram o caráter imutável de Deus, santo, justo e zeloso por sua criação. A mensagem central. Os juízos divinos não são apenas demonstrações de ira, mas expressões da justiça e santidade de Deus. Eles revelam sua paciência em chamar a humanidade ao arrependimento. Michael Horton sugere que esses julgamentos são lembretes de que Deus não tolera o pecado indefinidamente, mas sempre age com um propósito redentor. Lições para os crentes. Para os fiéis, os juízos divinos reforçam a necessidade de uma vida comprometida com a santidade e a proclamação do Evangelho. Eles também nos lembram de que Deus está no controle absoluto, mesmo quando o mundo parece mergulhado no caos. Os juízos divinos apontam para o triunfo final de Deus sobre o mal e o estabelecimento de sua justiça eterna. São um chamado à reflexão, ao arrependimento e à confiança no plano soberano do Senhor. Capítulo 5. Os 144.000. Os 144.000 selados descritos em Apocalipse 7 têm um papel central no plano de Deus durante a tribulação. Representando as 12 tribos de Israel, esse grupo simboliza a fidelidade divina em preservar um remanescente escolhido para proclamar o Evangelho em meio ao caos. Mas quem são eles? E o que seu papel ensina aos cristãos hoje? Sua identidade e propósito. Os 144.000 são identificados como servos de Deus, selados na fronte para serem protegidos dos juízos divinos. Ezequias. Soares sugere que esses indivíduos representam a restauração de Israel como testemunha fiel de Deus, cumprindo promessas feitas desde o Antigo Testamento. Sua missão é clara: anunciar a verdade de Deus em um mundo tomado pela rebeldia. A proteção divina. O selo em suas frontes é um símbolo de proteção e propriedade divina. Enquanto os juízos caem sobre a terra, os 144.000 permanecem intocáveis, um testemunho do cuidado de Deus por aqueles que são seus. Para Luiz Saião, essa proteção também reflete o poder soberano de Deus em manter seu propósito, mesmo em meio à maior das tribulações. Um chamado à evangelização. Os 144.000 serão responsáveis por proclamar o Evangelho a todas as nações, um cumprimento direto das palavras de Jesus em Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Franklin Ferreira aponta que a atuação desses indivíduos mostra que Deus nunca deixa o mundo sem testemunhas de sua verdade. O impacto espiritual do testemunho. O trabalho dos 144.000 não será apenas uma tarefa de evangelização, mas também de transformação espiritual. Milhões virão à fé durante a tribulação,
muitos dos quais enfrentarão o martírio por se recusarem a adorar a besta ou aceitar sua marca. Apocalipse 7, 9 e 14. Hernandes Dias Lopes ressalta que isso demonstra a eficácia da mensagem proclamada por esse grupo e a graça de Deus em alcançar os perdidos, mesmo em tempos de julgamento. Paralelos com a igreja de hoje. Embora o papel específico dos 144 mil seja reservado para a tribulação, sua fidelidade e zelo missionário servem como inspiração para os cristãos atualmente. Michael Horton sugere que os crentes de todas as épocas devem compartilhar do mesmo compromisso em anunciar o Evangelho, independentemente das dificuldades ou oposições. Reflexão prática. Imagine estar cercado por caos e desespero, mas ainda assim, carregando a missão de trazer esperança aos outros. Esse é o desafio enfrentado pelos 144 mil e um exemplo para os cristãos hoje. Dietrich Bonhoeffer enfatizaria que a verdadeira fé se manifesta não apenas em crenças pessoais, mas em ações concretas que refletem o amor de Deus em tempos de adversidade. O resultado final. Os 144 mil são uma prova viva de que Deus sempre cumpre suas promessas. Apesar das condições terríveis da tribulação, eles permanecem firmes, protegidos e eficazes em sua missão. Sua história é um lembrete de que a fidelidade de Deus nunca falha e que Ele continua a operar poderosamente por meio de seu povo, independentemente das circunstâncias. O capítulo sobre os 144 mil conclui com uma mensagem de esperança e determinação. Mesmo nos momentos mais sombrios da história, Deus levanta instrumentos para sua glória e para a salvação dos que o buscam. Capítulo 6. A Grande Tribulação. A Grande Tribulação, descrita em Apocalipse 7,14 como um período de sofrimento sem precedentes, representa os últimos 3 anos e meio da tribulação. Este é o clímax dos juízos de Deus sobre o pecado e a rebeldia humana. Durante este tempo, o mundo enfrentará caos e destruição, mas também verá demonstrações inigualáveis da graça divina. A intensificação dos juízos. Os eventos catastróficos dos juízos das taças atingem seu auge na Grande Tribulação. A ira de Deus será derramada de forma completa e irrestrita. Apocalipse 16. Para Franklin Ferreira, este período reflete a santidade de Deus em confronto direto com o pecado, demonstrando que o mal não ficará impune. A perseguição aos santos. A Grande Tribulação será marcada por uma perseguição feroz contra aqueles que permanecem fiéis a Deus. O Anticristo intensificará seus esforços para destruir os seguidores de Cristo, exigindo adoração absoluta e impondo sua marca. Apocalipse 13, 16 e 17. Hernandes Dias Lopes destaca que este será um tempo de teste supremo para os crentes, mas também de grande vitória espiritual para os que perseverarem. O papel dos mártires. Muitos fiéis perderão suas vidas por sua fidelidade a Cristo. Apocalipse 7, 9 e 17 descreve uma multidão que vem da grande tribulação, vestida com vestes brancas, simbolizando sua purificação pelo sangue do Cordeiro. John Stott afirma que esses mártires representam a vitória da fé sobre as forças do mal, demonstrando que a morte não pode derrotar aqueles que estão em Cristo. A revelação da justiça divina. Durante a grande tribulação, ficará claro que os juízos de Deus são justos e merecidos. Apocalipse 16, 5, 7 enfatiza que os anjos proclamam: Justo és tu, que és e que eras, o Santo, porque julgaste estas coisas. R.C. Sproul observa que este reconhecimento universal da justiça de Deus sublinha sua soberania e retidão, esperança em meio ao caos. Apesar da intensidade do sofrimento, a grande tribulação também será um tempo de arrependimento e salvação para muitos. Deus continuará a chamar a humanidade ao arrependimento, demonstrando que sua misericórdia está disponível até o fim. Elias Soares ressalta que, mesmo em meio ao juízo, o coração de Deus permanece voltado para a redenção. Lições para os cristãos hoje. Embora os eventos da grande tribulação sejam futuros, eles nos ensinam a importância de permanecer firmes em nossa fé diante das adversidades. Dietrich Bonhoeffer enfatizaria que cada cristão
é chamado a carregar sua cruz diariamente, confiando que Deus é fiel para sustentar os seus em qualquer circunstância. A grande tribulação, embora um tempo de escuridão sem paralelo, é também uma demonstração da soberania, justiça e graça de Deus. Ela nos desafia a viver com urgência espiritual, proclamando o Evangelho e aguardando com esperança o retorno glorioso de Cristo. Capítulo 7. O retorno de Cristo. O retorno de Cristo, descrito em Apocalipse 19, 11 e 16, é o clímax do plano redentor de Deus e o momento mais aguardado por todos os que o seguem. Este evento glorioso marcará o fim do reinado do mal e o início do governo eterno de Cristo, onde justiça e paz prevalecerão. Mas o que torna esse retorno tão significativo? Uma manifestação gloriosa. Cristo voltará em poder e glória, montado em um cavalo branco, com muitos exércitos celestiais ao seu lado. Esse cenário simboliza a vitória final sobre o pecado, Satanás e o Anticristo. John Calvin destaca que a segunda vinda de Cristo é a prova de que Deus nunca abandona seu povo e que suas promessas são infalíveis. O julgamento das nações. Ao retornar, Cristo julgará as nações reunidas perante ele. Mateus 25, 31, 46. Ele separará os justos dos ímpios, recompensando aqueles que o seguiram e condenando os que rejeitaram sua verdade. Augustus Nicodemos Lopes ressalta que esse julgamento revela a justiça perfeita de Deus, assegurando que cada ação humana será avaliada à luz da santidade divina. A derrota do Anticristo, Apocalipse 19, 20, descreve a captura do Anticristo e do falso profeta, que serão lançados no lago de fogo. Para Hernandes Dias Lopes, esse ato representa a destruição completa do sistema maligno que corrompeu a humanidade. A vitória de Cristo é total e definitiva. O estabelecimento do reino milenar. Após derrotar as forças do mal, Cristo estabelecerá seu reino milenar, conforme descrito em Apocalipse 24, 6. Este será um tempo de paz e justiça, onde os santos reinarão com ele. Wayne Grudem observa que o reino milenar é um cumprimento das promessas feitas por Deus ao longo das Escrituras, trazendo renovação à criação. Lições para hoje. O retorno de Cristo nos desafia a viver com expectativa e santidade. C.S. Lewis enfatiza que cada dia deve ser vivido como se fosse o dia em que Cristo voltará. Isso implica em um compromisso contínuo com o amor, a justiça e a proclamação do Evangelho. Esperança eterna. Para os crentes, o retorno de Cristo é a maior fonte de esperança. Ele garante que todo sofrimento terá fim, que todo pecado será derrotado e que a comunhão perfeita com Deus será restaurada. Dietrich Bonhoeffer descreve esse momento como a consumação da graça, onde finalmente veremos a Deus face a face. O retorno de Cristo não é apenas um evento futuro, mas uma certeza que molda o presente. Ele nos chama a viver com fé, a proclamar sua verdade e a aguardar ansiosamente o dia em que sua glória será revelada a todos os povos. Capítulo 8. O reino milenar de Cristo. O reino milenar, descrito em Apocalipse 20, 1, 6, é um período de 1000 anos em que Cristo reinará na terra com justiça, paz e autoridade absoluta. Este tempo, aguardado com grande expectativa pelos crentes, é visto como o cumprimento das promessas divinas feitas ao longo das Escrituras. O estabelecimento do reino. O início do reino milenar é marcado pelo aprisionamento de Satanás no abismo, garantindo que ele não mais engane as nações durante este período. Para Anthony Hoekema, isso simboliza a vitória definitiva de Cristo sobre as forças do mal, inaugurando uma era de restauração e harmonia. A participação dos santos. Durante o reino milenar, os santos ressuscitados reinarão com Cristo. Apocalipse 24 descreve aqueles que foram fiéis até a morte sendo recompensados com autoridade para governar. Ezequias Soares enfatiza que esse reinado demonstra a glória compartilhada entre Cristo e seu povo, evidenciando a fidelidade divina em cumprir suas promessas. Características do reino. Este será um tempo de prosperidade espiritual e física, onde a justiça será estabelecida em todas as áreas da vida. Franklin Ferreira
aponta que o reino milenar reflete a intenção original de Deus para a criação, um mundo onde sua vontade é plenamente realizada. O papel de Israel. Muitos teólogos, como John MacArthur, destacam que o reino milenar será o cumprimento das promessas feitas a Israel no Antigo Testamento, incluindo a restauração de sua terra e posição como uma nação de bênção para o mundo. Isaías 2:4, Ezequiel 37:21, 28. Isso reforça a fidelidade de Deus em cumprir suas alianças. O final do milênio. Após os 1000 anos, Satanás será solto por um breve período, enganando novamente as nações e liderando uma rebelião final contra Deus. Apocalipse 27:10. Contudo, essa rebelião será rapidamente esmagada, e Satanás será lançado no lago de fogo para sempre. Wayne Grudem observa que esse evento demonstra a justiça final de Deus e a impossibilidade de coexistência entre o pecado e sua santidade. Lições espirituais. O reino milenar é um lembrete de que Deus é fiel em cumprir suas promessas e que o plano de redenção está se movendo em direção à consumação final. C.S. Lewis escreveu que a visão do reino de Cristo deve nos inspirar a viver hoje como cidadãos do reino celestial, buscando justiça, paz e amor em todas as nossas ações. O reino milenar de Cristo aponta para o triunfo final de Deus sobre o pecado e a restauração completa da criação. Ele nos lembra que a esperança cristã não é apenas individual, mas cósmica, abrangendo todas as coisas em Cristo. Capítulo 9. O juízo final. O juízo final, descrito em Apocalipse 20:11-15, representa o momento definitivo em que Deus trará à luz todas as obras da humanidade. Este evento, marcado pela visão do grande trono branco, revela a justiça perfeita de Deus e define os destinos eternos dos seres humanos. O trono branco e o juiz supremo. O apóstolo João descreve o grande trono branco como um símbolo de pureza e autoridade. Diante do juiz supremo, ninguém pode escapar ou esconder-se. Apocalipse 20:11. Hernandes Dias Lopes afirma que este é o ápice do plano redentor de Deus, onde ele julgará cada indivíduo com retidão absoluta. A abertura dos livros. João menciona a abertura de livros, contendo o registro das obras humanas, além do livro da vida, que determina a salvação. Apocalipse 20:12. Para Wayne Grudem, essa distinção sublinha que, embora as obras evidenciem a fé, é a inclusão no livro da vida que garante a vida eterna. A justiça divina em ação. Durante o juízo final, todos os aspectos ocultos serão expostos. Jonathan Edwards descreve este momento como a manifestação da santidade de Deus contra o pecado, assegurando que nenhum ato de injustiça passará impune. Para os que rejeitaram a Cristo, o lago de fogo é apresentado como o destino final, o destino dos redimidos. Por outro lado, aqueles que confiaram em Cristo terão sua redenção confirmada. John Stott enfatiza que, para os salvos, este não é um momento de temor, mas de celebração. A entrada no novo céu e na nova terra será a culminação da esperança cristã, um lugar onde não haverá mais dor, morte ou tristeza, conforme Apocalipse 21:4. Reflexão espiritual. O juízo final nos desafia a refletir sobre nossas escolhas e a viver com propósito. Dietrich Bonhoeffer destacou que o cristão deve viver cada dia como se fosse o último, não por medo, mas por amor a Deus e ao próximo. Essa consciência nos leva a buscar uma vida alinhada com os valores eternos, confiando na graça redentora de Cristo. Conclusão: o juízo final é a garantia de que o mal será derrotado e a justiça de Deus prevalecerá. É um convite à fé e à obediência, enquanto aguardamos a consumação do plano divino. Que possamos viver com a esperança de que em Cristo, nossa vitória é certa e nosso destino está seguro. Gostou do conteúdo deste vídeo? Então, não esqueça de apoiar o canal. Inscreva-se agora para receber mais estudos aprofundados como este. Deixe seu like para mostrar que este conteúdo fez a diferença na sua vida. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também se interessam por reflexões bíblicas profundas. E claro, seu comentário é muito importante para nós. Queremos saber sua opinião, perguntas e sugestões.
Juntos podemos crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus.